Olá, estamos aqui com mais uma aula para você. Agora nós vamos falar acerca de indenização. Esta aula ela está sendo disponibilizada de forma gratuita, mas ela faz parte de um dos nossos cursos online, ok? Então vamos falar agora de indenização. Você pode ter várias dúvidas, como nesse meu caso eu vou ser indenizado, eu posso ser indenizado, né? Então são várias questões nesse sentido. Nós temos aqui o artigo 927 do Código Civil, que é o que vai nortear aqui o nosso curso, a nossa aula, tá? Diz, aquele que por ato ilícito, não vamos falar agora desses artigos aqui 186, 187, tá? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então nós temos três palavras-chave aqui para nossa aula: ato ilícito, dano e reparação. Essa reparação nós vamos chamar de indenização. A pessoa que fica obrigada a reparar significa que ela fica obrigada a indenizar, ok? Então nós vamos aqui considerar, como eu disse, o ato ilícito, o dano, essas duas palavras-chave aqui que vão gerar e vão configurar a indenização. Tá? Então nós temos que fazer essa análise aí. Nós temos também a questão do nexo causal, nexo de causalidade, mas não é o momento agora porque é apenas uma aula de introdução superficial e vai acabar confundindo muita gente se nós abordarmos esse assunto. Então vamos aqui falar apenas desses tópicos aqui do ato ilícito, do dano, levando então à indenização. Nós pensamos então, ok, já aprendi que tem que ter o ato ilícito e o dano para que haja a indenização, né? Mas aí você pode se perguntar, o que é ato ilícito, né? Nós temos aí o ato ilícito, o dano e a indenização. O que é o ato ilícito? O ato ilícito é simples, nós estamos aqui no artigo 186 e 187 do Código Civil e diz, aqui tem a definição do que é o ato ilícito, tá? Aquele que por ação, omissão, então é interessante isso, ação ou omissão, tá? Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Comete o quê? Comete ato ilícito. Olha só que interessante. Essa é a definição do ato ilícito. Resumindo aqui, a pessoa cometeu uma ação ou omissão nesse contexto aqui, ela comete o ato ilícito, que pode ser moral ou material. Nós vamos falar do artigo 187 num outro momento, deixei aqui apenas para saber que também comete ato ilícito, quis deixar aqui para vocês saber que existe, mas o nosso foco vai ser aqui nessa ação ou omissão e no conceito de ato ilícito. Então nós temos aqui o artigo 188, o que não constitui ato ilícito, tá? Aqueles atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Interessante isso, né? O exercício regular de um direito reconhecido. Isso é muito importante para quem apresenta uma defesa, tá? E aí praticou um exercício regular de um direito reconhecido, então vai usar como defesa. Eu não vou indenizar, eu não tenho que indenizar porque eu estava dentro do exercício regular de um direito reconhecido, ok? E aí nós temos outras hipóteses também, nós já sabemos aqui no artigo 188, como eu disse, vamos falar em outras aulas com mais aprofundamento, quero apenas dar uma introdução para a gente aqui, um panorama geral, ok? Do que não constitui ato ilícito. Ok, já que agora você já sabe o que é ato ilícito, já tem o conceito do ato ilícito, vamos então ter um conceito melhor do dano aqui, né? O dano, ele pode ocorrer de duas formas. Pode haver o dano material e pode haver o dano moral. Isso mesmo, moral. Então, tem dois tipos de danos aí que nós vamos tratar quando nós falamos de indenização. Temos o exemplo aqui de um dano material, tá? Obviamente, pode também se questionar um dano moral em algum contexto, mas vamos aqui falar apenas do mais básico aqui, um acidente de trânsito, ter aí o prejuízo, enfim, alguém que está pleiteando aí a reparação, a indenização em relação ao seu automóvel, né? Então nós temos aí o artigo 927 que nós falamos, né? Nós temos aí aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Vamos dar aqui um caso prático,
porque o nosso curso sempre tem um foco prático, tá? É para você concluir ali uma aula e já ter um conhecimento prático a partir daquilo. Nós não ficamos no conceito. Damos conceitos superficiais e vimos então com caso prático, tá? Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão, nós já falamos, é a definição do ato ilícito. Então aqui, qual é o ato ilícito aqui, né? No nosso exemplo, o que é ato ilícito nós já sabemos. Qual foi o ato ilícito aqui e o dano também, né? O dano está bem evidente, nós estamos vendo. O dano é a danificação do veículo. A pessoa vai ter despesas, obviamente o veículo vai ficar ali com um dano estético, um dano mesmo funcional, vamos dizer assim, mecânico, enfim, vai precisar de reparação, vai ter despesas porque o veículo foi danificado. Não há nenhuma discussão e eu peguei esse exemplo mesmo para ficar bem prático, bem fácil, né? Se a gente trouxer exemplos mais complexos, acaba complicando a aula. Então, dano, danificação do veículo. Então, aqui nós já vimos um caso prático envolvendo dano e ato ilícito aí que poderá ser buscada uma indenização. Agora nós vamos falar do outro tipo de dano, que é o dano moral, né? Nós temos aqui o mesmo artigo como base e nós temos o dano moral. Nesse caso aqui, o ato ilícito foi uma inscrição indevida no SPC ou no Serasa ou em ambos, tá? Mas por que indevida? No nosso exemplo aqui, a pessoa pagou a conta e de repente recebeu uma notificação de que o nome dela, o CPF dela, foi inscrito no SPC e no Serasa. Essa inscrição foi indevida. Por quê? Porque ela já havia pago. Tá? Também há exemplos de fraude, né, que a pessoa usa os dados do consumidor e a pessoa não adquiriu aquele produto, aquele serviço, alguém usou o nome dele e a empresa que inscreveu também cometeu ato ilícito, porque, embora tenha havido uma fraude, né, a empresa não sabia, mas por falta de zelo, por falta de cuidado, ela acabou cometendo, então, o ato ilícito também. Nós temos, então, um exemplo aqui de dano moral, ok? O ato ilícito, a inscrição indevida. Nós já sabemos, então, que nós temos o dano moral e o dano material e temos, do outro lado, o ato ilícito. Estamos fechando aqui já o nosso raciocínio na nossa primeira aula. Ato ilícito, dano que pode ser moral e material. O que vai faltar agora? A comprovação. A prova daquilo que nós estamos alegando. No caso do dano moral, é um pouco diferente, é bem interessante de se ver. Nós temos, então, a prova testemunhal, a prova documental e a prova pericial, que nós falamos aqui. A prova testemunhal é simples, né? São os depoimentos. As pessoas dão testemunhas e ficam registrados e aquilo é utilizado no processo, né? E o juiz considera para dar a sua decisão. Documental são os documentos, e-mails, fotos impressas, enfim, tudo que é documento. E pericial, como nós demos exemplo aqui, perícia no veículo, perícia em razão ali da embriaguez, qualquer tipo de perícia. São as provas, pense sempre nisso, em como provar aquilo que você está alegando. Provar que houve o ato ilícito primeiro e provar que houve o dano, tá? A prova é sempre o mais importante do processo judicial, porque alegar não basta. Uma coisa muito importante aqui é acerca de prova e o dano moral. O dano moral ele pode ser presumido, tá? Nós temos uma expressão em latim que in re ipsa, tá? Mas o que é importante saber é que significa que o dano moral é presumido. Nesse caso aqui, basta que o autor prove a prática do ato ilícito para que o dano esteja configurado. Olha só, como eu vou comprovar o dano moral? Eu vou entrar com uma ação de dano moral no caso da inscrição indevida no SPC e no Serasa. Como eu vou provar o meu dano? Eu estou provando o ato ilícito. Olha só, eu paguei a conta, está aqui o comprovante de pagamento e está aqui do outro lado a inscrição. Eu tenho os dois documentos, eu tenho a minha prova documental. Uma que paguei, comprovante de pagamento, e a outra a inscrição indevida, porque eu paguei, né? E o meu dano, como eu vou comprovar? O dano é presumido. O próprio ato ilícito já configura o dano, ok? O meu dano moral já está comprovado. Presume-se a violação dos direitos da personalidade, que seria uma lesão à imagem, à honra subjetiva ou privacidade. No nosso exemplo aqui, tem vários outros exemplos, só para você ter uma ideia que em alguns casos a prova é presumida no dano moral
nessa expressão em re ipsa, em latim, que eu estou mostrando para você aqui. Olha o tanto de conceito importante que nós estamos fechando aqui para você saber aí o básico sobre indenização. Poderíamos falar também aí da indenização, do valor da indenização, a quantificação da indenização, é uma outra aula também que nós temos no nosso curso, e também casos práticos, que nós temos diversos lá, mas aí tem várias aulas, análise de sentenças de outros casos práticos, para você entender bastante sobre indenização. Inclusive temos minuta de petição inicial de indenização, tá? Minuta de petição inicial, e também para falar aí de juizado especial civil, tá? Então, processos judiciais, juizado especial civil, pequenas causas, o modelo de petição, como eu falei aqui, a audiência, o Código de Defesa do Consumidor e o dano moral e assédio moral na área trabalhista, que é o mesmo raciocínio, exatamente o mesmo do que nós falamos aqui. Ok? Então nós estamos encerrando essa aula, espero que você tenha gostado. É uma das aulas que nós temos no nosso curso, tá? Que nós aprofundamos muito mais ali. São vários cursos, você tem um link na descrição desse vídeo e também nos comentários. Meu muito obrigado, tudo de bom para você, até a próxima. Vale lembrar que nós deixaremos para você os links na descrição deste vídeo. Então você está vendo aqui que você não consegue visualizar o link porque você tem que clicar nessa setinha aqui, ok? Ela está para baixo. Ao clicar, ela vai para cima e expande. E aí você passa, então, a visualizar os links. Já aproveitando, dê um like neste vídeo, isso é muito importante para a gente. E se inscreva no canal. Clique aqui em inscrever-se e clique no sininho também para receber as nossas próximas publicações. Se você preferir, você pode também compartilhar com alguém que pode se interessar por este conteúdo. Compartilhe aí no Facebook, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais, para também contribuir com a divulgação deste conteúdo. Muito obrigado.